Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é um vídeo sobre One Punch Man. Aqui no canal eu já fiz um vídeo especial sobre One Punch Man com curiosidades, eu até tinha proposta de trazer vídeos mensais, acabou não acontecendo, eu não tenho ainda perspectiva se eu comentarei mangá ou qualquer coisa do tipo, mas com confirmação há um tempo atrás de que a gente vai ter a segunda temporada, se nada mudar, na primavera do ano que vem, em abril do ano que vem, então vou comentar aqui nesse vídeo sobre o anime, sobre a história em si. Porque One Punch Man fez e ainda faz com o mangá muito sucesso. Porque as pessoas deveriam conhecer One Punch Man, assistir ao anime, ler o mangá se vocês gostam de mangá também e querem continuar vendo uma história que vai progressivamente melhorando. Deixa o seu like aqui de uma vez para ajudar esse vídeo e este canal a crescer cada vez mais, é muito importante, me deixa feliz. Comenta aqui embaixo o que você acha de One Punch Man e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. One Punch Man, como muitos já sabem, é uma história que nasceu em uma webcomic de um autor que tinha o pseudônimo, e que tem o pseudônimo até hoje, de One. E a webcomic tinha traços terríveis. Era uma história que ganhou um sucesso incrível, tendo um traço de amador. E isso era algo que inclusive virou uma característica da própria história. Depois, com muito sucesso, a história acabou sendo adaptada em mangá, com ilustrações incríveis de Yusuke Murata, inclusive uma das ilustrações melhores que a gente conhece em mangás até hoje, e em anime a gente teve a produção da primeira temporada pela Madhouse também, com uma animação impressionante, um design de animação que dá muita inveja para muitos animes por aí, o que deixa uma tristeza muito grande quando a gente pensa que Madhouse não estará com a segunda temporada de One Punch Man, que a gente tem um estúdio menor, menos experiente, JC Staff, e esse estúdio, inclusive, lançou apenas até agora um teaser sem nada impressionante, nenhuma novidade. Aguardemos. Mas, mesmo assim, sem pensar em segunda temporada, em adaptação do restante do mangá, essa história é muito boa. Por quê? Se você começa a assistir, começa a ver, de repente você tem um herói careca, inexpressivo, entediado, e ele usa uma roupa terrivelmente mal combinada, e ele luta com monstros que aparecem e acaba derrotando todos com um soco apenas. Se você não entender a proposta de One Punch Man, talvez você não perceba que na verdade ele tem sim várias características e várias referências de heróis do Ocidente, do Oriente, isso tem inclusive no vídeo que eu fiz de curiosidades, mas ele não tá como, por exemplo, Boku no Hero Academia, se utilizando de vários clichês positivos e tentando melhorá-los para criar uma história construída em clichês propositalmente, porque isso seria o básico de um shonen, de um battle shonen, na verdade. Não. One Punch Man é o reverso. Ele pega as características, as influências estéticas e narrativas de battle shonens, de histórias de heróis, de histórias de poderes, de batalhas, e faz isso ser uma paródia. Tira a comicidade desses momentos. É por isso que você tem um protagonista que ele tem um poder impressionante e que a princípio ele te apresenta isso como algo que veio de um treino intensivo, basicamente resumido em corridas, em abdominal, em dormir sem ar-condicionado, e aí você perde o cabelo e fica com aquela cara de entediado e muito forte. E esse herói, apesar de ser muito forte e resolver vários casos que heróis de rank S têm dificuldade de resolver, ele não consegue ser reconhecido. Ele tem uma escalada muito mais lenta, sem dar spoilers, para o mundo da fama do que seria o normal para as capacidades que ele tem. Mas tudo isso faz parte de um universo que é para ser cômico. E mesmo assim, se você conseguir passar da primeira temporada do anime, que é muito boa, muito bem feita, uma adaptação muito boa em relação ao mangá, em relação ao webcomic, em relação inclusive a aspectos técnicos, mas para além do mangá e cada vez mais, a história vai ficando muito boa. Ela não fica apenas nessas paródias que poderiam ficar aqui rasas, e serem boas, e serem engraçadas, mas a história continuar no padrão muito leve. Não! Os mistérios continuam, a gente começa a se envolver com One Punch Man por ser One Punch Man, por causa dos personagens que vão surgindo, por causa das tramas, mistérios e coisas que você quer tentar teorizar e descobrir, e a história consegue crescer de uma forma que ela não perde a sua essência, ela não sai dessa comicidade, não sai dessa paródia, porém ela ganha um outro patamar. E sim, aqui eu tô te incentivando, se você tá aqui neste momento de espera pela segunda temporada, que você leia o mangá, se você puder. Aqui no Brasil, inclusive, ele sai pela Panini, tem capas e ilustrações, como eu já falei, maravilhosas, então até para material de colecionador vale super a pena você investir se você puder. Como levar a sério uma história que não se leva a sério? Então,
Então, você não precisa levar One Punch Man a sério. E na verdade, no começo, o segredo pra você gostar é justamente entender que não é uma história séria. Mas quando você menos esperar, as lutas com muita seriedade sim, com efeitos incríveis e gráficos maravilhosos, vão te fazer torcer por aquilo, esquecendo completamente que é uma paródia. E aí que eu acho que tá o grande sucesso e o grande ponto diferente de One Punch Man. Ele te faz ter um mix de sentimentos que você, mesmo dentro de uma piada, acaba torcendo e se emocionando sem perceber. Como leitora, especialmente, o que eu acho muito legal em One Punch Man é que você consegue ler e ir se empolgando com as lutas, se empolgando com a ação e o tempo todo você solta um riso, porque o tempo todo, seja nas side stories que tem entre capítulos ou então no meio da história em si, toda hora tem um humor, e um humor que não é aquele escape, aquele gatilho, aquela hora de alívio, de respiro da narrativa, que você se desliga um pouquinho do que tá acontecendo e depois você volta pra suavizar. Não, é muito homogêneo. Porque assim, em filmes, em roteiros de filmes, é natural você ter algumas dessas horas de respiro, mesmo em filmes de terror você ter um momento um pouquinho mais tranquilo, pra você ter um balanço. Em One Punch Man há um balanço, o humor não é exagerado e escrachado, porém ele é muito mais homogêneo. É difícil você desligar a cena principal com a cena de respiro, porque isso é uma característica básica da narrativa. As piadas são tão bem feitas e tão dentro de contexto que você não fica pensando, ah tá, isso é uma piada, agora eu preciso rir, haha. Não, simplesmente acontece. É muito bom. Ao mesmo tempo que sim, mesmo sendo uma sátira, você vai ter batalhas, personagens incríveis, tanto do lado dos heróis quanto do lado dos vilões, e mesmo essa formação e organização dos heróis, ela tem uma complexidade e tramas que vão sendo desenvolvidas e subdesenvolvidas, então não pense, como eu falei, que a história vai ser rasa. Não, cada vez menos não. Então se você soma o sucesso de uma webcomic que tinha um traço muito ruim, mas tinha algumas características que precisavam ainda serem preservadas em um mangá de muito sucesso, muito bem desenhado pelo Murata, que, como eu falei, ainda manteve várias características essenciais do traço dos personagens na webcomic que originou tudo isso, e um anime que veio com uma temporada estreante excelente em todos os aspectos, soma isso tudo, One Punch Man não tinha como não ser um grande sucesso. E é por isso que realmente a expectativa na segunda temporada, como eu falei, ela continua sendo grande, embora muitas pessoas estejam pessimistas, o que é natural. Se a Madhouse estivesse por trás do projeto da segunda temporada, a gente estaria um pouquinho mais aqui com otimismo. A segunda temporada, inclusive, teve muitos adiamentos. Durante muito tempo a gente não tinha sequer uma data. Até agora, como eu comentei, temos um teaser que não revela nada de muito novo. Então vamos aguardar. Ah, e se você também gosta de animes dublados e de uma boa dublagem, estilo, por exemplo, que fez muito sucesso como Yu Yu Hakusho, é bom dizer que a Netflix trouxe o One Punch Man com uma dublagem muito boa, muito bem avaliada e justamente trazendo bastante para o nosso contexto do Brasil, o que fez com que ela fizesse bastante sucesso, portanto é muito recomendada, especialmente se você gosta. Calma aí, amigo, você acabou de chegar e já quer sentar na janelinha? E se alguém aí falar que eu só venci porque cheguei atrasado, vai levar na orelha! Mas saiba que se você não conhece essa história, você precisa conhecer, vale muito a pena. Comenta aqui embaixo o que você acha de One Punch Man, o que você tá esperando da segunda temporada. Deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!